O Om é, na verdade, a manifestação de Deus através do som. Tá? Então vamos fazer 3 vezes o Om. Acompanhe. Então, antes de mais nada, eu preciso entregar minhas palavras e essa nossa reunião ao Senhor, a Satya Sai Baba, aquele que é meu mestre, meu guru, meu Deus. Somente pela misericórdia dele é que esse evento pode acontecer através de mim, certo? Como a gente aprende através dos próprios ensinamentos dele, ele faz tudo, Deus faz tudo. Nós somos meros instrumentos, como dizia Maria Teresa de Calcutá, eu sou um cotoco de lápis na mão de Deus. Quanta humildade, né? Coisa bonita, era uma sábia. Ela não só se considerava um instrumento, que é um lápis, mas um cotoco de lápis na mão do Senhor. Muito bonito isso. Então eu não me sinto de outra maneira. Não tenho envergadura para falar sobre a vida e a obra de Sai Baba. Isso é só mesmo a misericórdia dele e o desafio também que a gente tem que aceitar através do aderido que fica colocando esses desafios na gente, né? Mas é uma alegria, é muito bom poder falar. Eu não sei por que eu estou aqui, mas eu agradeço a Sai Baba a oportunidade. Gostaria de pedir muito a ele para ser capaz de falar à altura da grandeza, né, de tudo que ele representa para a humanidade. Não é a gente. Quem é Sai Baba? Sai Baba é um líder espiritual. Isso é no mínimo, é um líder espiritual, né? Ninguém precisa ter dúvida a respeito disso. Um dos maiores líderes que a humanidade já teve, espiritual. Vocês vão ver algumas coisas que eu trouxe aqui. Isso aqui é um slide bastante simples, tá? Que eu fiz aqui com os meus parcos recursos de tempo, tá bom? E de conhecimento, mas foi feito com amor, né? Sempre entregando a Deus e pedindo a Ele que abençoasse e desse a vocês o melhor possível da mensagem divina dele, tá bom? Sai Baba então é um líder espiritual, também considerado um filantropo, do ponto de vista material, né? A gente não costuma ver dessa forma, mas sim, aquele que faz grandes obras, só que são obras extraordinárias. Não acredito e nunca vi nenhum ser humano na Terra que tenha feito tanta obra grandiosa no planeta. Nunca vi. Nunca vi. Ou seja, né, talvez eu não consiga mostrar tudo para vocês aqui, mas trouxe uns vídeos para a gente ver alguma coisa, não é? Sai Baba nasceu numa cidade ou num lugar muito obscuro, muito desconhecido, totalmente apagado no planeta, porque não havia luz, na época, 1926, naquela aldeiazinha que ele nasceu, como muitas da Índia, não havia luz, não havia nada básico, vocês consideram básico aí, né? Água, esgoto, nada disso. Tudo muito rudimentar. Ele era muito pobre, muito pobre. E esse homem se tornou um potentado espiritual. Vocês podem tentar comparar a vida de qualquer homem que tenha feito grandes obras na vida e vejam se com os recursos que ele tinha, se com a filosofia que ele aplicou e exigiu das pessoas que acreditaram nele, se alguém conseguiria fazer o que ele fez. Não é possível isso. Daí você já tira que não é um ser humano normal, não é um ser humano comum. Pode escolher quem você quiser, o homem mais rico do mundo. Há homens poderosíssimos, né? Não só com grande riqueza e até mesmo poder, mas nenhum deles seria capaz de fazer uma obra tão grande, tão benéfica à humanidade. Não é?
Se vocês não conhecem, vão conhecer um pouco agora. Eu peço desculpas se não, os nossos amigos aqui que já conhecem a obra de Sai Baba. Tem muita coisa que poderia falar, não vai ter, não haverá tempo, não é? Eu também talvez não consiga reunir, não tenha conseguido reunir tudo que consiga expressar exatamente, mas um pouco vocês vão ver, tá bom? Deixa eu passar aqui. Ele parou de aparecer, começaram as lilas. Tudo bem, vamos lá para o próximo. Olha. Então, Sai Baba nasce aí na Satya Sai Baba, é o nome que nós damos a ele, certo? Mas não é o nome de nascimento. Ele nasceu em 23 de novembro de 1926 na vila de Puttaparthi, no estado de Andhra Pradesh, na verdade, né? No sul da Índia. O nome dele era Satyanarayana Raju. Tudo isso tem um significado, né? Satya, que significa verdade. Narayana é o nome do Senhor. A mãe dele era uma devota do Senhor Narayana, ou Satyanarayana, por isso deu esse nome a ele, tá bom? Raju aí é um nome que vem da família. Ratnakara é uma tradição muito antiga, né, de homens santos, enfim. Para vocês terem uma ideia de como era Puttaparthi, aí Sai Baba tinha aproximadamente 16 anos, né? Isso aí é pelos idos de 1940, mais ou menos, tá? E Puttaparthi era isso daí, não tinha absolutamente nada. Você, para pegar água, você tinha que ir muito longe. Escola nem se fala, eu acho que uma época ele tinha que andar mais de 20 quilômetros para chegar à escola, se não me engano. Mas, enfim, só para vocês terem uma ideia, isso como era. Em poucos anos, Puttaparthi, que era uma cidade completamente obscura no planeta, né? Que ouviu falar em Puttaparthi? Ninguém. O que tinha lá? Absolutamente nada, a não ser poucas casas feitas de palha ou de barro. Era isso que existia lá, né? Em poucos anos, pelo simples fato dele ter nascido e ter começado a falar, a pregar, ensinar, a cidade se transformou em menos de 30 anos. Já era uma coisa extraordinária, a quantidade de pessoas que ia visitá-lo, só queriam vê-lo, só ver, não é? Nós temos aqui pessoas que foram, né? O Adeudo foi, a Heloísa foi, teve uma entrevista com o Sai Baba, isso é uma coisa maravilhosa, não é? Só quem pôde ter essa graça sabe o que isso representa, o que isso significa. Mas em poucos anos, essa cidadezinha, esse local que era obscuro, se tornou uma grande cidade. E para ali, né, vão milhares de pessoas do mundo todo, de todas as religiões, para conhecer atualmente o local onde ele viveu. Satya Sai Baba deixou o corpo em 2011, mas na época que ele estava vivo também, pessoas do mundo todo iam visitar. Eu pergunto a vocês, aponte para mim um líder que tenha tantas pessoas querendo vê-lo na história. Na história. Vocês vão ver. Muito bem. Aí mais olha, para vocês terem ideia de como eram as coisas naquela época, né? Aí um pouco depois, né? Ele está um pouquinho mais velho. Ele está novo, obviamente, né? Mas lá ele estava bem mais novo, provavelmente com uns 17 anos. Para Shanti Nilayan, esse nome significa morada da paz eterna. Para Shanti Nilayan é o nome do local onde ele viveu e quis estabelecer o seu ashram, o local onde vive um mestre, um guru, onde as pessoas vão para receber instrução, para adorar a Deus. É um ashram. Lá não é um centro como aqui, por exemplo, uma unidade onde as pessoas vêm cantar, assistir palestras, essas coisas. Não, é um ashram. O ashram é onde o mestre vive, mora, dorme, né? Onde as pessoas também dormem, onde há pessoas que são seguidores que vivem também lá. Para Shanti Nilayan foi um local
exatamente onde Sai Baba nasceu, não tinha esse nome, ele nasceu na cidade de Puttaparthi. Prashantinaya é uma vila onde ele nasceu, e ali, por determinação da mãe dele, não é? Esse acaba que sempre disse que devemos respeitar a mãe, e ele sempre diz isso para os devotos, né? Respeitem os pais, respeitem a mãe. Ele obedeceu. A mãe pediu para ele não sair de lá, porque assim que ele se declarou Sai Baba, ele disse: aqui veio esse mundo, né? Isso bem jovem, né? A mãe dele percebeu que ele começava a sair muito de lá, de Prashantinaya, e ela pediu a ele para que ele se estabelecesse ali, que ali fosse o ashram dele, onde ele nasceu, que não abandonasse o local que ele nasceu, não é? Então ele obedeceu e fez isso. E aí vocês vão ver como linda é Prashantinaya, coisa maravilhosa, extraordinária, linda demais, não é? Enfim. Então é isso. Onde ele nasceu. A área faz parte do distrito de Anantapur, estado de Andhra Pradesh, sul da Índia. Muito bem. Tem ali um mapinha aí, ó, só para vocês visualizarem. Tá aqui Andhra Pradesh, aqui. Aí a Índia, não é? Aí isso aqui está aqui ampliado. O Puttaparthi está ali, ó, aquele pontinho ali, ó. Certo? Bem pequenininho, né? Mas para lá vão milhares de pessoas todo ano. Muito bem, por causa de uma personalidade. A morada da paz suprema, que é o nome, né, significa o local de nascimento, sede da missão de Satya Sai Baba. Para seus seguidores é o que Roma é para os católicos, Meca é para os muçulmanos, não é? E Jerusalém também para os cristãos, não é isso? Este local dá as boas-vindas a milhares de buscadores espirituais de todas as fés, de todos os cantos do globo. Isso é verdade, tá? Olhem isso aqui, um dos eventos lá. Isso é pouco, né? Isso aí é um pedaço da quantidade das pessoas que estão lá. Isso é muito pouco. Isso era diariamente que acontecia lá. Não sei se todos sabem disso, mas para lá afluíam dezenas de pessoas, centenas de pessoas todos os dias, até hoje, né? Talvez não tanto agora com a mesma quantidade, mas ainda assim. Olha, isso aí é um dos aniversários de Sai Baba. Aquilo lá é um estádio, né? Não está dando para ver tudo, mas para vocês terem ideia de quantas pessoas do mundo todo iam só para vê-lo, só para ter a presença dele. Essas pessoas todas comiam, tá? Essas pessoas iam lá e elas recebiam comida, né? Depois vocês vão ver como é que esse milagre acontecia. Olha aí, olha aqui na quantidade de gente lá atrás, olha aquilo. Isso é um absurdo. Mostra para mim um líder, seja lá do que for. Se você tiver dinheiro, se você for o mais rico do mundo, você não consegue isso. Não é dinheiro que faz isso. Uma vez perguntaram a ele por que tantas pessoas iam vê-lo. Ele disse: é muito simples, elas são atraídas pelo amor. Quem não quer amor? Não é? Sai Baba é a manifestação do amor pleno de Deus na Terra. Nós não temos a menor dúvida disso. E é por isso que esse tipo de coisa acontece. Olha isso aí. Pode chamar o astro de rock que você quiser, não vai conseguir. Não todo dia. Você vai conseguir um dia, não é? Vai ter que pagar para entrar. Né? Mas isso aí, isso é um dos aniversários dele. Estou dando só um panorama inicial, tá? Para vocês terem ideia da grandiosidade. Porque aqui a gente no Brasil, a gente conhece muito pouco, fala-se pouco, né? Óbvio que a imprensa jamais falaria um negócio desse, não vai mostrar a mensagem, os livros, não vai mostrar, não é? Mas isso aí é um fenômeno mundial. Há centros saem como esse aqui, até mais bonitos, espalhados pelo mundo todo. As escolas saem pelo mundo todo, baseado nos ensinamentos de Sai Baba. Sai Baba também é considerado um educador, porque ele criou um sistema de educação que é adotado nas escolas da Índia, né? E em muitas escolas do mundo. Aqui no Rio de Janeiro tem uma escola, Sai, não é? É bom que vocês visitem também. É bem humilde, mas está começando. Mas aqui no Brasil nós não temos muita tradição de
não há muita tradição de caridade, né? O Brasil é um país religioso, eu sei que é, né? Vai se tornar mais ainda, vai voltar a brilhar aqui a espiritualidade, o cristianismo, já está voltando, mas não é como a Índia. A Índia é bem diferente, né? Quando se trata de espiritualidade, as pessoas fazem de tudo. Lá o sacrifício é muito mais importante do que nome, fama, dinheiro, muito mais importante. Muito mais importante para o indiano é fazer sacrifício por Deus. Isso para eles conta muito mais. É uma questão de cultura. Então, por isso você vê coisas acontecendo. Mas isso que vocês estão vendo aqui não são indianos, são pessoas do mundo todo. Tem indianos aqui, mas nem é a maioria. Tá? Muito bem. Olha aí. Isso aí foi do aniversário de 80 anos. A imagem não está muito boa, desculpa, porque ela era pequena. Ela perde um pouco da resolução quando você amplia. Mas, para vocês terem uma ideia, essa mapa está ali, ó. É lá que ele está. Isso tudo aí foi lá dele. Esse foi o aniversário de 80 anos. Alguém aqui consegue chamar tanta gente para o seu aniversário? Existe algum ser humano no seu aniversário disso aí? Mas isso aí é aniversário, claro, aumentou muito a quantidade. Teve uma vez que ele teve que dar o darshan, uma presença dele de helicóptero, porque senão as pessoas não viriam aqui mesmo. Eu não sei se foi no de 80 anos, não me lembro mais. Mas, porque conseguiram lá um helicóptero, ele não tem helicóptero, mas sempre aparece alguém para... Né, eu tenho um helicóptero, quero um negócio lá no meio da multidão, e foi feito isso. Enfim. Esse daí foi o aniversário de 85 anos. Nesse aniversário, isso aí já é a parte de dentro, tá? Onde ele costuma dar discurso, não é do lado de fora. O lado de fora está explodindo também, pode ter certeza, com muito mais gente. Aí ele entrando aí também, não é? E... deixa eu ver o que vem em seguida aqui. Ah, tá. Bom, enfim. Aqui uma imagem de Sai Baba, um dia normal. Esse é um dia normal lá do Ashram. Sempre foi assim, né? Ele está no lado feminino, tá certo? Tem um lado masculino também. Lá sempre foi separado. Ele está ali no lado feminino. Essa multidão aí, não é? Que a gente não está nem vendo. E tinha um outro lado também. E ele está ali dando o darshan, que é a oportunidade de você ver. As pessoas iam lá simplesmente para vê-lo, não é? Muito bem, mas isso aí era o dia a dia de Sai Baba. Todos os dias ele fazia discurso, às vezes 2 vezes por dia, não é? Sempre ensinando. Ele dizia que o discurso dele eram remédios homeopáticos, dados diariamente, para que aos poucos fosse transformando as pessoas, não é? Existem infinitos discursos de Sai Baba, né? Existem livros com esse discurso, existem livros de Sai Baba. Vou sortear 2 aqui depois, né, para ver, para que vocês conheçam um pouco, mas enfim. Bom, quero mostrar uma coisa para vocês antes do próximo slide, que é como é que esse pessoal todo ia aí, né? Por que elas iam? Por causa do amor. Ele dizia, simplesmente por causa do meu amor. Porque eu pratico amor de verdade, verdadeiro amor, amor pleno. Então isso atrai as pessoas. O que as pessoas querem? Dinheiro? Não. É só porque acreditam que dinheiro é um instrumento. Não é amor, não é dinheiro, não é dinheiro. Essa palavra amor, que Sai Baba nunca deixou de dizer um único dia da vida dele. Leiam qualquer discurso de Sai Baba, ou ouçam qualquer discurso de Sai Baba, sempre ele vai falar a palavra amor. E tão importante que era. Ele já começava com manifestações do amor, não é? Para que a gente lembrasse sempre lembrasse, eu não esquecesse que era uma manifestação do amor, uma manifestação do Atma, que é o ser divino que nós somos. Sempre para nos lembrar, ele iniciava assim. Mas nunca houve um único discurso que Sai Baba deixasse de falar a palavra amor, né? E eu acho que essa é uma palavra que a gente devia falar sempre. Eu quando dou aula, muitas vezes eu chego para os alunos, bom dia, encarnações do amor. Estou imitando Sai Baba, é para imitar mesmo, né? Bons exemplos a gente imita. Mas eles acham estranho, não é? E em reuniões de pais também falam encarnações de amor, e digo assim, as pessoas deveriam falar mais amor.
as pessoas costumam trocar muitas palavras, né? Então, existe agora uma tentativa de manipular as palavras, não é? De forma que você esqueça algumas palavras importantes, que evoquem coisas que vamos dizer assim, o inimigo não quer que você lembre, não é? Então a palavra amor é uma delas. Vocês ouvem alguém falando isso aí? Sei lá, liga o jornal, alguém fala em amor? Não fala. Não vai falar. Vai falar, como é aquela palavra mesmo? Eu esqueço porque eu não gosto dela. Qual é aquela palavra mesmo? Que trocaram agora, não quer falar amor, aí fala empatia. Empatia. Pode falar amor, porque se falar amor vai evocar Jesus, religião, não é? Então tem que ser empatia. Eu acho isso triste, gente. Eu acho que a gente deveria sempre lembrar dessa palavra, falar essa palavra, principalmente praticar, né? Sorria sempre para as pessoas. Sababa sempre tinha essa postura de estar sempre feliz, não é? E era o que ele dizia para a gente. Uma das frases, uma das máximas de Sai Baba, que ele sempre falava é: seja feliz. Nós lembramos aqui, quem conheceu o professor Hermógenes, que a esposa dele teve um acidente na frente do ashram, foi atropelada por um caminhão e ficou no hospital uns 18 ou 19 dias, se eu não me engano. E quando quando o professor Hermógenes voltou e foi até o ashram com a Maria na cadeira de rodas, Sai Baba, na hora de dar o darshan, de aparecer para os devotos, ele passou direto por todo mundo, não fez o que fazia normalmente. Vinha devagar, parando de pessoa em pessoa. Não, ele veio direto, parou na frente do professor Hermógenes com a Maria ali, né? Essa foto existe até hoje. E Sai Baba olhou para ele e disse: seja feliz. E saiu. Essa é uma das principais mensagens de Sai Baba: seja feliz. E ele dizia: isso não é um desejo. Eu não estou dizendo, seja feliz. Seja feliz. Não. Isso é uma ordem que eu estou dando a vocês. Vocês têm que ser felizes. Simplesmente porque a sua natureza é felicidade. É Ananda. Essa é a natureza do homem. E quando você deixa de ser feliz, você se afasta da sua natureza. Não é? Então, esse é um dos ensinamentos básicos de Sai Baba. Eu vou mostrar para vocês essa multidão aí, principalmente quando era aniversário. Existem muitos festivais na Índia, né? E no ashram havia muitos festivais. E em alguns festivais era necessário dar comida para as pessoas, não é? E como é que isso funcionava? Deixa eu mostrar para vocês um vídeo rapidamente de como era feita a comida. Eu nunca tinha visto esse vídeo, achei curioso e sempre fiquei pensando, mas como que alimenta tanta gente? Não é? Como? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muito bem. Bom, para vocês verem como é o trabalho daquilo ali, era só para fazer chapate, tá? Aquilo ali era um departamentozinho da cozinha para fazer aquela massa redonda. Não sei se vocês conhecem chapate, é uma massa bem gostosa. Tem aqui uns restaurantes indianos que oferecem isso, né? Isso é uma tradicional da Índia. Então, para vocês verem a quantidade de pessoas que estavam ali felizes, servindo o Senhor e servindo as pessoas, não é? Uma das mensagens de Sai Baba é essa: serviço ao homem e serviço a Deus. Então, com esse espírito, as pessoas fazem isso, né, felizes. Deixa eu passar para o próximo aqui. Uma coisa importante, né? Eu falei para vocês que iam pessoas do mundo todo. Vocês estão vendo aqui cristianismo, budismo, hinduísmo, zoroastrismo, aquele lá, islamismo, e depois o último porque judaísmo. Na verdade, essas frases que estão aqui são todas de Sai Baba, certo? Mas enfim, para vocês terem ideia do que Sai Baba pensa, isso é uma coisa fundamental na mensagem de Sai Baba.
Deixem que existam diferentes religiões, deixem que floresçam, deixem que a glória divina seja louvada em todos os idiomas do mundo. Respeitem as diferenças entre as religiões e reconheçam-nas como válidas, sempre que essas diferenças não tratem de extinguir a chama da irmandade do homem e da paternidade de Deus. Essa é uma mensagem importante de Sai Baba sobre religiões, não é? Que ele sempre defendeu, e por isso que no Ashram afluíam pessoas de todas as religiões. Vocês não teria como trazer aqui, mas há festivais de budistas, de pessoas de todas as religiões, não é? Lá no Ashram. E esse símbolo aí que vocês estão vendo, ó, foi um símbolo desenhado por Sai Baba. Não com essas cores, né? Porque ele fez o desenho à mão, a lápis, no verso de um papel de carta. Foi assim que ele fez esse símbolo, né? Esse símbolo foi criado por Sai Baba. Virou o emblema da organização durante muito tempo. Esse aí era o emblema, né? Agora ele mudou um pouco, mas o porquê Sai Baba fez isso? Vejam ali, aquela ali é o Jyoti, aqui é a luz, uma flor de lótus, e as 5 principais religiões do mundo, né? Lá em cima o hinduísmo, depois o budismo, a roda, depois a chama do zoroastrismo, aqui islamismo e cristianismo. Claro que existem muito mais religiões do que essa, né? Não ia colocar todas aí, isso é apenas para representar. Mas Sai Baba quis que esse fosse, e foi o primeiro emblema da organização, para mostrar, não é, o respeito por todas as religiões. Para vocês terem ideia, Sai Baba dizia que mesmo que uma pessoa use o nome de Deus para qualquer coisa egoísta, digamos um líder espiritual que esteja falando o nome de Deus, não é? Mas ainda que seja por um motivo egoísta, porque ele quer dinheiro, a si mesmo vocês devem respeitar, porque é o nome de Deus que está sendo falado. E o nome de Deus tem um poder incrível. Nós não damos valor a isso, né? Hoje em dia nós damos muito valor ao nome de Deus, a mantras, não é isso? Tudo isso Sai Baba ensina, mas não se dá mais valor a esse tipo de coisa. Perdeu-se a crença nesse tipo de coisa, né? Mas tem muito poder, e aquilo ali, mesmo que seja feito com egoísmo, tem um efeito importante, não é? Claro que você não aprova esse tipo de atitude, não é correto. O próprio Sai Baba critica esse tipo de atitude, mas ele quer que a gente entenda que há o divino ali que deve ser respeitado, né? Bom, enfim, esse aí foi o primeiro. Aqui eu tenho aqui uma plaquinha que é isso daí, né? Não está muito limpa, não tem que limpar, ele estava bem sujo, né? Que com o tempo isso vai perdendo o brilho, mas isso aqui a gente usava aqui. Eu estou recuperando essas coisas mais de cadeira, não é? Tudo tem um simbolismo, né? Cadeira, esse símbolo, as flores, tudo tem um significado simbólico importante. E vocês vejam que depois a organização passou a usar esse outro símbolo aqui. Que esse mouse, agora que ele fala que voltou. Pronto, aí. Esse é o atual, né? Que ao invés de símbolos como a cruz, a roda, o Om, passou-se a usar palavras, não é? Ali a verdade, a retidão, paz, amor, não violência. Porque esses aí são 5, coincidentemente são 5, né? Ele colocou 5 religiões principais para representar todas as religiões, tanto que o nome disso é Sarva Dharma, que significa todas as religiões. Não estão todas aqui, mas representa todas. E ali ele passou-se a usar isso aqui com a permissão de Sai Baba, evidentemente, tudo era feito com a permissão dele, né? A usar essas palavras. Uma vez eu comentava isso, eu fiz uma palestra, alguns aqui assistiram para a organização, exatamente sobre isso aqui. Falei sobre cada símbolo, todas essas frases que Sai Baba disse sobre isso aqui. E percebam, Sai Baba uma vez ele disse que os professores deveriam ensinar significado simbólico para seus alunos. É muito importante transmitir conhecimento através de símbolos. E foi o que Sai Baba fez quando ele criou isso aqui pela primeira vez. Ele colocou símbolos, não colocou palavras. Essas palavras aqui ele falou dizendo o significado de cada um deles.
A cruz significa o sacrifício do próprio ego. Não foi lá que Jesus, né, morreu na cruz? Isso significa o sacrifício do ego. Está escrito aqui, ó: deixe que seu ego morra na cruz, para que você viva eternamente. O seu ego. Então, é para que você veja um símbolo e evoque essa ideia, não é? Aqui o Swami Vivekananda, que é um grande mestre espiritual, ao qual Sai Baba também se refere muitas vezes, não é? Ele disse uma vez assim, olha o que ele diz no livro Bhakti Yoga dele. Ele diz assim: o que há de mais belo na religião, o que há de mais bonito, o que há de mais poético numa religião são seus símbolos, suas imagens. E isso o ocidental, exatamente isso, o ocidental elimina. Ele estava criticando, né? Você eliminar esses símbolos. Opa! Isso é mais uma... Opa. Não falei mentira, tá? O Vivekananda fala isso, que o que há de mais bonito na religião são as imagens, não é? Você vê ainda muito, né, na Igreja Católica e tudo, mas há uma tendência de algumas religiões de eliminar esses símbolos. Isso, na verdade, é ignorância, não é? É claro que a intenção é boa, mas é um engano. O símbolo é importante. Você vê que quando Sai Baba desenhou isso aqui, ele desenhou um símbolo, ele não colocou palavras. Mas a tendência do homem é escrever, né? Então, pediram para colocar isso aí, está tudo bem, isso é maravilhoso, né? São os 5 valores. E Sai Baba sempre fala isso daqui, é essencial, está aqui também para que a gente lembre, não é? Que são os 5 valores humanos. Sai Baba diz que você não é humano se você não pratica isso. Se você é uma pessoa que mente, engana, você já deixou de ser humano. Falar a verdade não significa que você é santo porque você pratica isso. Ninguém está pedindo que você seja santo, que faça tudo isso com perfeição. Não é isso. Mas que você saiba o valor disso e que procure viver de acordo com isso, na medida do possível. Tudo tem exceção, e há situações. O próprio Sai Baba fala isso. Mas o que deve estar por trás de sua intenção, de seus motivos, sempre deve ser os valores humanos. Você deve ser uma pessoa correta, não é? Ter uma boa conduta, isso é o mínimo que se espera de um ser humano. Ninguém vive esperando que o outro vai te enganar ou vai te roubar, não é verdade? Você começa a deixar de ser humano se você não vive esses valores. E são esses valores aí que Sai Baba exigiu, não é? Que nas escolas Sai fossem ensinados de diversas maneiras, não é? Aquela paz, que é a paz interna, não é? A gente confunde muito paz com, por exemplo, ausência de briga, não é? Claro que nós não devemos brigar, mas você vê, uma das histórias mais conhecidas da Índia é a Guerra de Kurukshetra. Foi uma guerra. E naquela época, Krishna, que era também um ser divino como Satya Sai Baba, participou, não lutando, mas participou. E um dos devotos dele, o devoto dileto dele, era um guerreiro. Ele teve que participar da guerra, mas assim mesmo, não é? Isso não significava que ele não tinha paz nem amor no coração. Esse é o grande desafio. E Sai Baba diz assim, Krishna, naquele momento da guerra, dando ensinamentos espirituais, mostrou o que é a verdadeira serenidade e paz interior, que mesmo numa guerra você consegue estar sereno. Existe uma palavra chamada Samadhi, que os yogis, professores de yogis conhecem, que é um estado de superconsciência ou de perfeição, que significa Sama e Di. Sama é equilíbrio, Di é Buddhi, ou a sua atitude, a atitude de estar sempre equilibrado, aconteça o que acontecer. Isso é Samadhi. E é isso que se espera, é isso que significa paz. Não significa que não tenha guerra, que não haja problemas, não é? Não significa que você não tenha que participar de algo difícil, mas mantenha a sua paz, esse é o desafio. Esteja sempre feliz, não é?
Enfim, tudo isso aí, eu não vou comentar tudo isso porque não é o objetivo aqui, tá? Mas para vocês verem que começamos então com esse símbolo aqui, desenhado pelo próprio Senhor Sai Baba, e depois, hoje nós usamos isso aí também, válido, sagrado e divino, porque também foi com autorização dele, né? Tudo tem seu momento. Então, e depois, algumas máximas de Sai Baba, antes de começar. Peraí, deixa eu fazer aparecer aqui o. Pronto. Só há uma religião, uma das mais conhecidas de Sai Baba, só há uma religião, a religião do amor, só há uma linguagem, a linguagem do coração, só há uma raça, a raça da humanidade, só há um Deus, e Ele é onipresente. Novamente falando de religião, não é? Essa aqui é um ensinamento de unidade. Essa palavra não está dizendo que só existe ou que só deva existir uma religião. Não, ele acabou de falar antes ali, desde que existam várias religiões. Não é? Só que o nosso propósito espiritual, isso é muito importante, não é fazer com que tudo vire uma coisa só, uma só linguagem, né? um idioma universal. Não, uma única religião. Não. Nós é que temos que enxergar todas como uma só. É um trabalho interno de perceber a unidade na diversidade. Não é? Esse é o ensinamento principal do Sai Baba. Nós não somos separados, somos um só. A única realidade é o Atma, embora a gente não veja isso, mas todo o trabalho espiritual deve ser baseado nisso. Tudo que você faz deve ter como pano de fundo a lembrança de que todos são divinos, que somos um só, e que se você, por exemplo, fere o outro, não é o outro, é você mesmo que você está ferindo. Por que você deve ser bom, amar as pessoas, não fazer o mal? Pratique o bem, evite o mal, purifique sua mente. Por quê? Você purifica sua mente para que você um dia veja quem você realmente é, porque a impureza não permite. Você faz o bem e evita o mal porque você pensa que está fazendo bem a outra pessoa, mal a outra pessoa, mas é a você mesmo. Então esse plano de fundo de que tudo é uma única coisa, você tem que saber. O que une todos nós é o fato que nós somos o Atma, não somos corpo. Isso é uma aparência. E o que une todas as religiões é o amor. É isso que nós temos que ver. Isso é um trabalho de perceber a unidade na diversidade que nós devemos fazer, que Sai Baba sempre enfatizou, não é? E pediu para que a gente fizesse. Algumas citações de Sai Baba: não vejo mal. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui bastante interessante de como Prashant Nilayan agora, atualmente, tá? Mas antes, só para que vocês tenham um panorama, quem não conhece, do que Sai Baba dizia: não vejo mal, veja o que é bom, não é? Ou seja, escolha o que você vê, não veja qualquer coisa, escolha bem o que você vai ver na televisão, escolha os locais que você vai frequentar, porque você vai ver algumas coisas que talvez não sejam boas. Se tem coisas que você não deve ver ou que não são favoráveis para a sua paz, para a sua tranquilidade ou para a vida espiritual, evite. É isso que ele está dizendo. Não vejam, vejam o que é bom, certo? E se tiver algo que você não está entendendo, procure ver o lado bom. E isso é que nós temos que fazer, sempre ver o bem, onde talvez pareça não existir. Um sábio dizia assim, uma vez eu ouvi o Prabhupada falando isso, não é? Um homem comum, se ele vir uma montanha de esterco, ele vai dizer: cheiro ruim, isso aqui é esterco. Mas se for um sábio que vir aquilo, e ele vir uma partícula de pó de ouro, ele não vai falar do esterco, ele vai falar: ali está o ouro. Eu me lembro de Mahamana Maharishi Sai Baba contando dois eventos. Um que era Jesus Cristo, que isso não está relatado na Bíblia, Sai Baba que fala, que ele andava com seus discípulos e encontraram um cachorro. Se estiver na Bíblia, alguém me diz, eu nunca vi isso na Bíblia. Mas Sai Baba fala isso num livro chamado Conversações, ele conta essa história. E tinha um cachorro morto na estrada, e o cachorro estava com um cheiro muito ruim, né? Já estava em estado de putrefação. E os discípulos de Jesus disseram: nossa, mas que cheiro ruim, que coisa horrível, como é que pode?
E Jesus disse assim: repare nos dentes desse animal, os dentes são branquinhos. Ele nunca escovou o dente, nunca limpou os dentes deles são limpos. Isso foi uma lição para mostrar o que é de bonito, belo e bom. A Amanda Maharis também, uma vez, estava sentada e os devotos dele falando a respeito de um evento que tinha acontecido, um bandido que tinha morrido, ele fez tanto mal, e falou, e o Amanda Maharis, já era a natureza dele não falar nada, mas naquele dia ele quis falar. Ele disse assim: ele era um homem muito higiênico, tomava banho 3 vezes por dia. Porque na Índia existe uma forma de não tomar muito banho. Na França também, mas enfim. Então, ele destacou o que era. Então, veja o que é bom. Tem 2 sentidos. Evite ver aquilo que não é bom, mas procure ver o que é bom, mesmo no que pareça tão ruim, não é? Olha que lição linda, tanta coisa profunda, não é? Mas isso aqui é uma coisa básica. Sai Baba está pedindo para que você controle os seus sentidos. Não use os seus olhos de qualquer maneira. Não é só porque você tem olho, são palavras dele. Não é só porque você tem olho que você pode olhar o que quer. Olho é meu, olho o que eu quiser. Eu já ouvi isso quando era criança, né? O olho é meu, olho o que eu quiser. Não é. O olho faz parte do corpo que é sagrado. É o templo de Deus. Essa é a forma de enxergar. É o templo de Deus. Tudo aqui é sagrado. Não é? E deve ser usado de forma sagrada ou com o objetivo para o qual ele foi criado. Não foi criado para ser mal usado, porque vai te fazer mal. Uma vez a Baba disse que as pessoas usam óculos, eu uso, tá? Eu não estou com ele aqui, mas eu uso. As pessoas usam óculos porque usam mal os seus olhos, a sua visão. A visão foi mal usada, por isso o olho começa a ter defeito. O que é a visão mal usada? Você olha porque não deve, certo? Então, cada ato nosso, ou cada uso inapropriado, ou fora do Dharma, não é? O olho não foi feito para olhar qualquer coisa, certo? A boca não foi feita para falar qualquer coisa, não. Foi feita para falar coisas boas. Fale sobre Deus, fale sobre coisas divinas. Se não quiser falar a palavra de Deus, eu recomendo que fale sempre, tá? As pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, tá bom? Mas principalmente leve uma vida espiritual, religiosa, desde que as pessoas saibam que você é uma pessoa religiosa, principalmente por causa dos seus atos, da sua postura, do seu caráter, da sua firmeza espiritual. Isso é muito importante. Por mais defeitos que você tem, eu tenho muitos. Eu sei que estou muito longe do ideal de Sai Baba, mas eu faço questão de, naquilo que eu posso, ser correto, e as pessoas sabem disso, onde quer que eu vá, por todos os lugares que eu passei. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E as pessoas, de uma forma ou de outra, uma ou outra vai ser beneficiada por isso, né? É que a gente acaba tendo um pouco de vergonha, né? Porque parece que não é científico, você ser religioso, esse tipo de coisa, né? Mas graças a Deus, desde cedo eu tive professores bons professores que falavam várias coisas muito boas e religiosas. Isso me ajudou muito, não é? Então, Sai Baba está falando sobre o controle dos sentidos. Não ouça o mal, ouça o que é bom. Pare de ouvir fofoca. Isso é o que Sai Baba fala, tá? Não fica ouvindo qualquer coisa, não ouça qualquer música. Escolha a música que você vai ouvir. Isso é controle dos sentidos. Controlar os sentidos significa: poxa, eu estava com tanta vontade de comer aquilo, mas eu sei que faz mal, eu vou controlar um pouco, não é? Eu como coisas que eu não devia às vezes, né? Às vezes um pedaço de chocolate que eu não devia comer aquele chocolate, mas como, eventualmente, né? Mas nós temos que ter esse cuidado, né, e essa precaução para controlar nossos sentidos. Swami Shivananda, ele dizia assim: não falar para você assim, não coma chocolate nunca mais. Ele não dizia isso. Swami Shivananda, que é um grande mestre que eu admiro muito, ele dizia assim, escolha um final de semana e diga para você: não vou comer doce de espécie alguma, né? Isso é um trabalho que você faz, e aos poucos você vai controlando os seus sentidos. Por que controlar os sentidos? Porque é a única maneira de conhecer sua verdadeira natureza. Veja, Sai Baba diz o seguinte: vocês não são o corpo, vocês são um ser divino. Essa é a base do ensinamento de Sai Baba. E a organização SAI, e esse centro, é para isso, para que a gente perceba que somos divinos. De que maneira? De várias maneiras. O que nos impede de ver o que nós somos? A impureza. A impureza do nosso coração, da nossa mente.
nos impede de ver o que somos. Imagina um lago, que você tem um lago, e esse lago é turvo, você não consegue ver o fundo, né? O que tem dentro daquele lago, qual é a verdade daquilo, o que tem aí dentro, você não consegue ver, é turvo. Da mesma forma, se ele estiver agitado, você também não consegue ver. Então toda a prática espiritual é para que a gente um dia consiga enxergar o que nós realmente somos. Somos um ser divino, puro, perfeito. Nada pode afetar a nossa felicidade, que é natural. Nós sentimos tristeza, ou temos medo, não é? ou todos os outros sentimentos ruins, inveja, ou raiva, seja o que for, porque nós não temos consciência do que somos. Estamos identificados com um ser mais bruto, não é? E não vemos a verdade. Para que a gente veja essa verdade, é preciso que você purifique a mente. Um dos primeiros passos é purificação. Não é à toa que quem conhece aqui esses livros de yoga, de Raja Yoga, como o Yoga Sutra de Patanjali, a primeira coisa é yamas e niyamas, significa purificação, não é? Fale a verdade, controle os sentidos, isso que ele está falando aqui, para que você, controlando os seus sentidos, purificando sua mente, controlando os seus desejos, a poeira vai saindo e você vai ver quem você realmente é. Ao mesmo tempo, aquela paz que Sai Baba fala, não é? Que nós não temos normalmente, porque nossa mente é muito agitada, com a prática espiritual, o canto devocional, não é? A oração, a boa leitura, evitar coisas ruins, tudo isso vai fazer com que a gente acalme a mente. E o lago que antes, muito trêmulo, vamos dizer assim, né? E você não conseguia enxergar o fundo, agora, se estiver tranquilo, você enxerga. Então, são práticas espirituais com esse objetivo. Então, não fale mal, não fale o mal, fale o que é bom. Não pense no mal, pense no que é bom. Não faça o mal, faça o que é bom. Isso aí é um pensamento, um dos mais famosos de Sai Baba, tá? Tem tantos que nem dá para colocar todos aqui. Sai Baba, na verdade, isso daí é uma imagem de um evento, uma situação que aconteceu, em que ele está dando a roupa dele. Ele era muito pobre, né? Então, não tinha muitas roupas. Ele conta, em alguns discursos, ele conta sobre como foi a infância dele. E num desses discursos ele diz que ele tinha 2 peças de roupa só. E ele tinha que lavar uma enquanto estava usando a outra, e depois usar a outra, para ir para a escola. E era muito longe, não é? E alguns amigos dele queriam dar livros para ele, porque sabiam que ele era muito pobre, e também dar roupas para ele, não aceitava. Ele diz no discurso que quando você aceita dinheiro e muitos favores, você compromete a amizade, ele dizia isso. E falava isso para os amigos. Vejam o nível de caráter de uma criança. Não era uma criança normal. Os pais perceberam isso logo no início. Não era uma criança comum. E ele dava, ele já não tinha, e ele dava. Para pedintes que vinham, era muito comum, né? Ele dava. A mãe reclamava dos pais, o pai dava bronca. Você não tem nada que você está dando. Mas ele dava assim mesmo. A comida também era muito escassa, né, para a família. E assim mesmo, não tem aqui essas imagens aqui, mas ele dava a comida dele, prato, a própria comida dele ele dava. Isso, e a mãe vinha dizer: você não tem mais o que comer, para de fazer isso, não é? Porque era pouco que tinha. E uma vez, inclusive, ele fez jejum, né? Falou assim: então eu não como mais. Se não deixar, isso era uma criança, tá? Isso em torno de 10, 11 anos, a idade dele. Eu não vou comer mais, se eu não puder dar mais minha comida. Se eles não comerem, eu não como. Já viram como a criança fazer isso? Então, Sai Baba trabalhou também, né, na infância dele, né, ele conta num dos discursos também que ele trabalhou por uma farmácia uma vez, havia um senhor lá que fazia remédios e criou um remédio e pediu para Sai Baba vender. E ele, criancinha, tá? Isso é criança, com 10, 11 anos. E ele não tinha esse problema de criancinha que está trabalhando e vai morrer, não tinha isso, né? Podia. Então o próprio Avatar dando exemplo, tá bom? Ele trabalhou novinho. Eu trabalhei também, né? Com 14 anos eu trabalhava, muito bom isso.
e me fez muito bem, por sinal. Mas então ele criou poesias, ele criava poesias, na escola ele criava poesias, né? Páginas, cânticos devocionais lindíssimos. Todas as aulas, antes de começarem as aulas, acabava fazer oração com os alunos. Isso era uma iniciativa dele. Ele era criança. Ele era uma criança. Eu nunca conhecia, eu sou professor. Esses anos que eu dou aula, eu nunca vi uma criança, vamos fazer oração aqui. E as crianças adoravam aquilo. Tanto que quando ele deixou a escola, isso com 13 anos, 2 crianças se suicidaram. Pelo fato de ele ter saído da escola. Para vocês verem como havia apego a ele, né? Como ele era importante. Mas não se assuste que você vai dizer que essas 2 crianças imediatamente se uniram a ele. Se tornaram umas com Deus. Mas, vocês veem, né? Então, Sai Baba criou uma poesia falando sobre aquele remédio. Ele conta, eu nem me lembro mais como estava escrito, e ele saiu cantando pela rua sobre aquele remédio, como ele era bom, como ele fazia bem, compre o remédio tal, tudo, né? E vendiam assim uma quantidade absurda daquele remédio por causa da musiquinha que ele fez, da poesia. E o dono da farmácia, que também era farmacêutico, ficou enlouquecido e que você tem que trabalhar para mim. Então, essas são algumas peripécias da infância dele. Não era uma criança, não, isso era uma criancinha, tá? Uma criança. Bom, e aí, ai meu Deus, enfim, houve o dia da declaração. Ele, por volta de 13 anos, não é? Ia fazer 14. Antes de fazer 14, isso foi em outubro, 20 de outubro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O dia da declaração, na manhã de 20 de outubro, no meio do dia da escola Baba, que na época era Satya, né? Satya Narayana, os pais dele chamavam ele de Satya. Eu derrubei alguma coisa? Não. Voltou para a escola, voltou da escola repetidamente, deixou de lado os seus livros e declarou dramaticamente: quem tem filho aqui? Fala para mim. Um monte de gente, né? O senhor, se tivesse um filho de 13 anos, imagina seu filho, está lembrando? Seu filho de 13 anos de idade? Ele chega para o senhor e fala assim: qual o nome do seu filho? Jean Felipe. Jean Felipe. Não sou mais o seu Jean. Meus devotos me esperam. Com 13 anos. Tenho que sair agora. Não sou mais de vocês. O que você ia pensar dele? Fala sinceramente. Pensa. O seu filho de 13 anos fala isso para você. O que você ia falar? O que você ia pensar? É louco, né? Ficou maluco. O que aconteceu com meu filho? O problema. E foi o que pensaram mesmo dele, né? Ele passou por várias situações. Chamaram bruxos, chamaram tudo. Gente que tira demônio, tudo. Para poder fazer ele voltar a si. Porque ele estava dizendo que não, eu não sou mais seu Satya. Meus devotos me esperam. Isso naquele lugar paupérrimo, que não tinha nada. Né? E foi isso. Ele diz aqui, não sou mais seu Satya, sou Sai. Eu tenho meu trabalho. Não posso mais esperar. A pessoa, seu filho falando isso para você? Assim, naquele dia, Satyanarayana Raju se tornou Satya Sai Baba. Esse dia é o dia da declaração. Esse é um dia muito importante na organização. A gente comemora esse dia aqui. O dia que ele declarou que ninguém acreditou nele. Né? Toda a vila pensou que ele tivesse maluco. Não é? Todo mundo pensou, obviamente, a criança de 13 anos. Não é? E vocês vão ver aqui o que Satya Sai Baba fez. Querem ver como está hoje? Né? Mais de 70 anos depois, mas já estava assim anos atrás, tá? Uns 10, 20 anos atrás, já estava assim do jeito que vocês vão ver aqui. Não é? Ninguém deu nada para aquele menino, consideraram ele maluco. Como é que isso é possível? Quando esse hospital, vocês vão ver, é que ia passar aqui, mas está delongando muito, eu já vou parar. Mas ia passar o hospital aqui, tudo, vocês podem consultar, o hospital é gigantesco, uma coisa lindíssima, limpíssima.
né? Uma coisa maravilhosa, sem que você pague um tostão. Várias pessoas aqui da organização já foram atendidas por acidente, né? A Márcia On, que trabalha aqui, canta e toca aqui, sofreu um acidente lá, foi atendida, sai com remédio, tudo, e te cobra um tostão. Sai Baba dizia assim, olha, não pode falar em dinheiro. A pessoa já está doente, você ainda vai cobrar? Não se deve cobrar por saúde, nem por educação. Essa é a filosofia de Sai Baba. E ele disse que iria provar que isso era possível. E provou. Funciona até hoje. As escolas saem, inclusive que tem aqui no Rio, tem em outro lugar no Brasil também, no mundo todo. Não se cobra nada. Tem comidinha para criança A nossa coordenadora de serviço que está aqui, trabalha na escolinha também, a Regina Matias, lindíssima, faz um trabalho maravilhoso aqui no nosso centro. Sempre trabalhou nessa escola há anos, já não sei nem quantos anos você trabalha lá, não é? Então as crianças têm cafezinho da manhã, almoço, café da tarde, comidinha, tudo bonitinho, aulinha, tudo de graça, tá? Tudo bonitinho, tudo de graça, não paga nada. Se eu tivesse a graça de poder colocar meus filhos lá quando eu era criança, não tinha essa escola, né? Na época, até tinha, mas já tinham passado da idade. Eu colocaria, mas nem pode, porque é para criança com poucos recursos, não é? Mas a Universidade de Sai Baba, que é uma universidade que já ganhou várias vezes prêmios de melhor universidade da Índia, e olha que a Universidade da Índia não é um negócio simples. Pense que a Índia é um lugar pobre, tem muita pobreza, né? Sai Baba sabia disso. E você, além do mais, tem que levar uma vida espiritual lá dentro. Assim que Sai Baba disse que é a educação espiritual. Hoje em dia, se você vai para uma escola, você sai de lá descrente de tudo. Você não acredita nem que Deus existe. Ao contrário. Não é? Então, isso é uma guerra inglória, não é? Muito grande, mas Sai Baba mostrou que isso é possível. Existem 3 hospitais lá. Um é especializado em coração. Não foi inaugurado na época que Sai Baba estava vivo. Os outros 2, sim. E quando o primeiro hospital surgiu, tudo tem história, né, gente? Tudo tem história. Quem viveu aqui desde que isso tudo começou aqui no Brasil, pelo menos, há 35 anos atrás, não é? A gente veio acompanhando isso tudo. E aquele museu teve uma história, tudo passava pela mão do Sai Baba. Aquele museu, quiseram fazer um museu, e ele disse assim, há muito tempo que eu queria esse museu de música que eu estou falando, né? Mas ninguém nunca falou. Aí eu disse, então vamos construir agora. Ele, não, agora não, espere o dia tal. Tudo sob a coordenação dele, porque não é um dia propício para construir. Vai saber por quê, não é? Vai saber o que está por trás disso tudo, mas tudo deu certo. Está tudo funcionando, não é? Nenhuma decisão era tomada, nenhum cheque era assinado sem passar para o Sai Baba. Quem esteve lá na Ashram e viu isso, pode falar. Os brasileiros em 2009 foram para lá cantar. Esperaram 19 dias de ensaio. 19, não foram 19 dias? 19 dias de ensaio. Aí eles perguntaram, vamos poder cantar hoje? Sai Baba não deixou. Não pode. Tudo era perguntado a ele. Que ser humano consegue ser o chefe de uma universidade, de uma escola, de um hospital, de milhares de devotos no mundo todo, fazer discurso o dia inteiro, todos os dias, discurso, participando de tudo, não é? Sai Baba trabalhava também, não é? Era o tempo todo, não descansava um único minuto. Uma vez ele entrou na escola, ele sempre fazia essas visitas, dando incertas, tanto no hospital quanto nas escolas. Uma vez ele entrou numa sala de aula, falou com as crianças, todo mundo levantava, e na hora de ir embora, ele saiu, parou na porta, voltou e perguntou para o aluno, esse professor se atrasa? Ele sabia que o professor se atrasava. Aí a menina ficou assim, sem saber o que falar, e se atrasa? Aí ela fez assim. Aí o professor disse assim, poxa, senhor, mas foi só 2 minutos de atraso. Não, 1 hora de atraso. Mas como? 2 minutos vezes 30 crianças, 60 minutos. Seu karma é de 60 minutos. Karma para cada criança que te esperou. A visão divina é completamente diferente da nossa, né? 2 minutos para você. Mas você está com karma de atraso, com 30 pessoas. Você vai pagar com cada um deles. Não é? Tá, olha a importância que ele dava ao tempo, à disciplina.
Todo ano existia até hoje se faz, não é? Um dia que era dos pobres. Os pobres vão lá, vão comer, toda essa coisa de novo, fazer comida. Imagina a quantidade de pobre que tem na Índia, né? Que mais tem lá, porque são muitas aldeias. Então eles vão para lá e tem que fazer comida para eles. E Sai Baba dizia assim: olha, não trate um pobre mal. Aliás, nunca. Essa era uma das recomendações que ele dizia, que ele dava, né? Não trate mal uma pessoa pobre, nunca. Nunca trate mal. Não faz de maneira ríspida, não deixe de dar atenção. Né? E ele, numa dessas ocasiões, que era o dia dos pobres, que iam lá, ele fiscalizava absolutamente tudo. Além dele também dar comida, ele mesmo com as mãos dele, mas ele fiscalizava tudo. E numa dessas ocasiões o devoto contou que ele passou o dedo no vidro, está sujo. Porque não quero que os pobres vejam sujeira aqui. Eu quero esse vidro limpo. Esse hospital aí é o Hospital do Coração. Tá? Olha que coisa linda, maravilhosa. Não se cobra nada. Como é possível um negócio desse? Vocês sabem quanto que se gasta para manter um hospital? Fala para o médico. Pergunta para o médico ou para o diretor de hospital. De onde vem o dinheiro? Se não é do governo. De onde vem? Isso é possível. Ele fez isso. Isso não é o único hospital. Isso é o terceiro, tá bom? Isso é o terceiro. Atendimento de graça e remédio de graça. Você não sai de lá se não estiver completamente bom, o que Sai Baba fala. Não é? Olha aí o primeiro hospital. Super especialidade. Olha isso aí. Um devoto doou dinheiro para construir esse primeiro hospital aí, que era o dono do Hard Rock Café, que era um devoto de Sai Baba. Ele vendeu o Hard Rock Café e doou dinheiro para Sai Baba construir o hospital. Aquele Hospital do Coração, os médicos estavam tentando fazer há muito tempo, e Sai Baba não deixava. Por que não deixava? Ele controlava tudo. Ele dizia quando podia e quando não podia. Né? Tentaram várias vezes, Sai Baba não. Aí um dia vieram, um desses médicos veio doar dinheiro para ele, não para nada, veio doar dinheiro para Sai Baba. E ele disse assim: eu não aceito dinheiro, não quero dinheiro. Ele usa esse dinheiro para construir o hospital que vocês tanto querem. Essa foi a história do Hospital do Coração. Né? Mas enfim, o hospital primeiro de subespecialidade que foi doado pelo dono do Hard Rock Café, os engenheiros disseram que ia ficar pronto em 5 anos. Sai Baba disse: não, daqui 1 ano eu vou estar inaugurando esse hospital. 1 ano depois, isso a gente estava aqui, tá? 1 ano depois o hospital estava pronto. Não é? Para vocês terem ideia do que está em jogo. Não é um ser humano qualquer. E quem é que tomava conta disso tudo, que ia lá inspecionar tudo? Sai Baba. Quem é que aguenta isso? 2 condições essenciais para um hospital funcionar segundo Sai Baba. Era o que ele dizia para os médicos: o paciente deve sempre ser visto como uma encarnação de Deus. Em nenhuma circunstância o tratamento deve ser prejudicado. Tem que ser bem tratado até o final. E a outra coisa: não deve existir despesa médica para qualquer paciente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É só para dar uma ideia do que é esse potentado espiritual, Sai Baba, nosso mestre, nosso guru, nosso Deus. Minha vida é muito feliz porque eu tenho Sai Baba. Muito. Muito. Eu estou com ele o tempo todo, no meu trabalho, o tempo todo. Agradeço também ao professor Hermógenes, que trouxe aqui para o Brasil, né, foi um instrumento de Sai Baba para trazer o Sai Baba para aqui para o Brasil. Essa organização, os centros SAI que existem no Brasil, né, todos existem baseados nas diretrizes que Sai Baba aprovou. Sai Baba não quer que cobre absolutamente nada, não se fale em dinheiro, vocês não vão pagar nada, vai comer de graça, vai assistir palestra de graça, não pode cobrar, tá bom? Isso é uma coisa muito, muito bonita e tudo funciona, assim como o hospital, assim como qualquer coisa, desde que seja feita com amor, com sacrifício, né? Por amor a Deus. É isso, vamos sério. Agora que eu entendi por que a gente não conseguiu o momento musical. Porque Sai Baba fez questão de cantar pra gente.
Tá bom? Então vamos fazer assim. Quem desejar tirar foto, fica à vontade, não tem problema nenhum. Só não peço que levem as flores, porque vai ficar para a cerimônia de amanhã. Amanhã pode. Amanhã venha. Amanhã pode. E leve as flores. Tá bom? Eu agora convido vocês a descerem para a gente fazer o nosso lanche feliz e cantar parabéns para a Suame, que tem um bolinho para ele. Muito obrigado por terem vindo.